Então, esta é a aula no anexo 12A. Nós vamos trabalhar, então, o conceito da verdade. Trabalhar o conceito da verdade não é tão fácil assim como se imagina. Nós estamos acostumados com a palavra verdade no sentido pleno, porque nós somos criados no cristianismo, então para nós é muito fácil. Agora, quem tem uma escola grega ou possui uma educação lato, mais ampliada, não estrita, ele vai canalizar a verdade para outros caminhos. E é nesse momento que nós temos que refutar e colocar em xeque o que é verdade relativa e o que é verdade eterna. Nosso caso aqui do cristianismo, estamos falando de Cristo, da sua obra e do conceito de igreja através da verdade. Vamos agora analisar de uma forma bem profunda essa questão da verdade. A gente vai na raiz da palavra, vamos trabalhar a etimologia, vamos trabalhar a endoculturação da palavra, para você entender, fazer um paralelo, por que o conceito nasceu, de que forma ele nasceu, e como a gente pode usar o conceito para refutar o que não é verdade e falar a verdade do que é a própria verdade. Parece redundante? Não, você vai entender. Vamos lá, anexo 12A, do nosso módulo 4 de teologia, focalizando a história do helenismo e a sua proximidade com a cultura cristã. Lembrando que o evangelho não é grego, nem ideia de grego. O evangelho é as boas novas, são as boas novas através de Cristo. Vamos agora estudar o conceito da verdade em sua raiz. Vamos pegar aqui, então, a questão... vamos pegar aqui a nossa apostila. Vamos aqui para o screen. Muito bem. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor, para a gente estudar melhor. Assim, com essa letra fica... Opa, agora ficou bom. Ok? Vamos trabalhar, então, a raiz da verdade, ok? Deixa aqui um pouquinho. A raiz da verdade. O conceito de verdade é o propósito feito para iluminar os povos. Gente, isso é pétreo, isso é pétreo funcional. Assim encontramos o princípio do texto. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Então, o conceito da verdade é o conceito grego, é o fósforo, né? É a luz que se acendeu. É também um tipo de um paralelismo com Gênesis, quando Deus disse, haja luz sobre o caos. Jesus Cristo é a luz que veio sobre esse caos da humanidade. Isaías 9:2. Vamos agora tratar a questão da busca pela verdade. Já em confronto com os sofistas, que eram às vezes éticos e outras relativistas, o helenismo desenvolve uma metodologia de busca do verdadeiro. Veja a exemplo de Sócrates, que é do quarto século antes de Cristo. A busca da verdade para Sócrates era pelo autoconhecimento. Na visão de Sócrates, as pessoas poderiam ser levadas. Na visão de Sócrates, acho que aumentou aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar melhor aqui, ok? Pronto. Deixa eu voltar aqui para o aluno, não tem problema. Na visão de Sócrates, então, as pessoas poderiam ser levadas pelo autoconhecimento, a sabedoria e a prática do bem. Ou seja, Sócrates inaugura, ou é um dos precursores, da ideia do gnosticismo, onde as pessoas acham que pela verdade encontram a salvação. Isso não é verdade. É apenas um conceito relativo. Não é nem verdade relativa, não é nem verdade paralela, é um conceito relativo. Ok? O cristianismo refuta da seguinte forma: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, João 14:6. Na verdade, você lê um versículo bíblico aí, mas Jesus está respondendo à filosofia grega. Olha que interessante isso. Ele está respondendo a um conceito grego. Ou seja, a verdade de Deus é só através de Cristo. As verdades relativas podem ser adquiridas pelo aprendizado, mas a única e eterna só através de Jesus. O fato de eu aprender a verdade pelo conhecimento não significa que eu serei salvo, ok? O cristianismo iluminou o pensamento de Sócrates, pois ninguém se torna bom por autoconhecimento, mas a conversão genuína do crente, a vida nova, cheia do Espírito, leva a pessoa a fazer o bem, ou leva as pessoas a fazerem o bem. Embora alguns mesmo sem ser cristão fazem o bem, porém sempre haverá um limite
na sede da vida eterna. Não basta ser bom, tem que se converter e receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, presta atenção. A questão de ser bom está inerente ao comportamento humano. Há pessoas que são boas. Mas quando se fala em vida eterna, a bondade ela está mais lato, ela é mais ampla e não estrita. Nesse caso, entre a verdade de Cristo ou a verdade do Evangelho. Para Platão, que é do quinto século, portanto, ele é um pouquinho na frente aí, já próximo de Jesus, ele busca a verdade já no ser. Para Sócrates, a verdade estava no autoconhecimento. Já para o Platão, a verdade já está inata, ela vem junto com você, você não precisa aprender, ela está inata, você precisa só desenvolver. Para Platão, inicialmente discípulo de Sócrates, o mundo das ideias constituía a realidade da qual o mundo sensível é reflexo ou sombra do antes. O que existe agora há um conceito do antes. A concepção do antes, para Platão, era a fonte das ideias. Após isto, consequentemente, no uso da inteligência, desenvolvíamos a ideia, ou seja, para ele já nascemos com o raciocínio, mas as ideias estão inatas e podem ser desenvolvidas. O cristianismo diz para Platão o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, tanto para Sócrates como para Platão, João vem com esses versículos para desfazer as verdades relativas com o peso de verdades eternas. No caso, Jesus, o Evangelho, é a verdade eterna. Agora, essas verdades que o homem é bom, pratica o bem, isso são coisas relativas ao temperamento humano que pode ocorrer, até mesmo fora de uma esfera de salvação. E quando a pessoa aceita Jesus e se converte, essa bondade se amplia para todos os efeitos da capacidade humana, desde o cognitivo até o behavioral, e ela amplia esse conhecimento tendo uma vida nova. Mas tanto para Platão como para Sócrates, o Evangelho responde dessa forma aí. Para Platão, então, diz, olha, você vai conhecer a verdade, sim, mas a verdade que você conhecer em Jesus, essa liberta. Relembrando, o conceito de Sócrates era que o autoconhecimento poderia trazer a verdade. O autoconhecimento, mas nós sabemos que o autoconhecimento não traz a verdade. É o conhecimento que vem de Jesus, o conhecimento empírico, o sensorial, o externo e o estranho. Agora, para Platão, que dizia que a ideia já estava lá, era só desenvolver, a Bíblia diz que ele tem que conhecer a verdade, fora desse plano todo, e ela vai libertar. Agora, vamos entender a verdade em Cristo. Agora que o nosso estudo fica mais profundo, tá? Vamos entender a verdade em Cristo. No Evangelho de João, a palavra verdade vem do grego que é aletheia, de onde vem o nome Alícia ou Alice, e é utilizada 20 vezes. É o livro do Novo Testamento que mais utiliza, e conforme se vê abaixo, João gostava muito do tema. Cristo habitou entre vós, cheio de graça e de aletheia, Alícia, de verdade, 1,14. E a aletheia, a verdade, Alícia, veio por Jesus, 1,17. Quem pratica a aletheia, a verdade, se aproxima da luz, João 3,21. E o importante é adorar o Pai em espírito e em aletheia, e em verdade, capítulo 4, 22 e 24. Conhecereis a aletheia, a verdade, e a aletheia, a verdade, vos libertará. João 8, 32. Ensinou o mestre: Satanás jamais se firmou na verdade, porque ele não é a verdade. Nele não está a verdade. 8,44. E as pessoas não creem em Cristo porque ele diz a verdade. Ele diz assim, eu sou a verdade. Eles creem porque ele fala assim, eu sou. Ele assume que ele é a verdade e a vida. João 14,6. O falar do Espírito Santo, por vezes, fez questão de chamá-lo de Espírito da Verdade. Está em João 14,17, em 15, 26 e 16,3. Santifica-os na aletheia, a verdade. A tua palavra é aletheia, a verdade. João 17, 17. Foi a oração do Senhor por nós, diante de Pilatos, quando questionado por esse, Jesus resumiu sua missão. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é a verdade, ouve a minha voz, que é da verdade. A última referência no livro A Verdade encontra-se após essas palavras de Jesus, perturbado com a responsabilidade que lhe exigia o pedido das vaidades da existência humana. Então, presta atenção. Para o conceito desenvolvido pelos gregos,
A verdade estava no conhecimento, no autoconhecimento, dentro do ser, ideia inata. Mas para o Evangelho, a verdade vem de fora. É uma revelação centrípeta, nada centrífugo. Então, Pilatos encerra o diálogo com Jesus com a triste pergunta: e o que é a verdade? João 18, 38. Verdade, aletheia. Também tem a verdade vos libertará. Aí vem outro conceito da libertação, que é euletéria. Aletheia, verdade. Euletéria, liberdade. A palavra letéia, no grego, significa esquecer. E está para ou seja, desesquecer, ou esquecer de novo. Eu vou explicar o conceito do desesquecer daqui a pouco. A letéia, para os gregos, era uma verdade que fazia esquecer o que se havia aprendido anteriormente. O que se aprendeu anteriormente como verdade era para ser esquecido. E, dessa forma, desesquecer o que havia esquecido para entender o princípio primordial da verdade. Quando a serpente fala para Eva que tudo bem, que ela pode comer, que não vai morrer, ela deu um conceito que para Eva foi verdade. Quando o evangelho chega, Eva esquece o que ela achou que era verdade, desesquece o que a serpente falou para voltar ao original da verdade. Está entendendo como é interessante isso? Vamos caminhar aqui, então. No conceito de Heidegger, a leteria seria o desvelamento. Para isso havia o revelamento. Ao revelar uma coisa, a verdade vem desvelar. O revelamento trazia a verdade, leteia, esquecer. Os gregos usavam essa palavra para designar a passagem dos mortos, ou seja, saindo deste mundo e indo para a eternidade, esqueceríamos o mundo aqui. Na verdade, para os gregos, é a ponte da eternidade. Aletheia, leteia. Então, de leteia é esquecer, é desesquecer. Atribui-se ao texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também serve, e o povo que estava em trevas viu uma grande aletheia, ou seja, o povo que estava preso fora da verdade, ou preso fora da... Gente, olha o conceito. O povo estava preso, havia uma luz que brilhava, e o povo estava fora dessa luz, preso fora do conceito de luz. No momento que a luz chega, o povo esquece da prisão e desesquece daquilo que foi lhe contado, como que prisão fosse algo comum. Isso é interessante, o desenvolver dessa metanoia. Como entender? Imagine a cena chegando em sua cidade, dirigindo à noite, e de longe avista-se as luzes. Esta é a ideia. Estar no escuro, você está dirigindo com faróis, ao longe vendo o clarão da cidade e indo para lá ansiosamente. Você está no escuro, dirigindo para a cidade. A ideia é essa, a letéia. E como estar preso fora da cidade. Quando o homem pecou, a verdade foi recolhida e o pecado reinou, certo? Até que a verdade voltou para revelar aquilo no qual estávamos presos. Assim, quando se conhece a verdade, esquece-se o pecado e, ao mesmo tempo, reencontra-se a verdade, uma vez esquecida. Aí você tem o revelamento e, ao mesmo tempo, o desvelamento. E esquecer o pecado é recuperar a verdade, ou seja, é como se estivéssemos fora da verdade, preso fora de si mesmo. Jesus tira a prisão, isto é, liberta. E o que é libertar? É vir e conhecer algo novo e inédito, reconectar com a verdade, a mesma que era antes e estava preso fora dela. E para libertar vem a palavra euleteria, ou são duas, aletheia, verdade, e euleteria, liberdade, libertar. Deus usou a língua grega para elucidar o versículo de João 8,32. Essa liberdade tem essa brecha filosófica interessante. O conhecimento da verdade, ou seja, o gnosis, submetido à aletheia, gera a euleteria. Eu vou repetir. O conhecimento da verdade, ou seja, gnosis, submetido à aletheia, gera euleteria, a liberdade, que é a verdade que se desconhecia, por isso liberta-se. Assim como a mentira foi a raiz do pecado no Éden, a verdade repõe a ordem. Então, gnosis, que os gregos tanto diziam que era verdade, que podia ser pelo conhecimento,
ou o desenvolvimento de uma ideia inata do ser, agora vem o evangelho e mostra qual que é a verdade, porque se eu for pelo autoconhecimento e o desenvolvimento da ideia do ser, que é o conceito de Sócrates-Platão, eu vou ter aí uma verdade relativa, e pode ser que seja verdade, e pode ser que seja mentira. E nesse caso, a mentira está nessa verdade relativa. Quando o diabo fala com Eva, usando a serpente, para que ela comesse da fruta que não tem problema, ele fala uma mentira com um revelamento de verdade. Quando Cristo vem e morre na cruz e traz a verdade, ele desvela isso, ele tira esse conceito de verdade relativa e repõe o conceito de verdade positiva ou verdade pétrea, que é ele mesmo. E nisso ele liberta. Portanto, eu estava preso fora de mim, do meu real, que é o real Deus, o imago Deus, que até Wesley fala, que é restituído pela presença de Deus. Vamos entender, então, qual que é o processo da verdade, pessoal. Como é o processo? O antigo conhecimento fica para trás. Agora conhecemos a aletheia, e Jesus traz a euleteria, que seria outra palavra grega para liberdade. A verdade é aletheia. A aletheia, esquecer, desesquecer. E a liberdade é me trazer de volta fora da prisão que eu estava. A liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi exposto no lugar daquilo que se soube. E agora sabe-se de fato o real. Eu vou repetir. A liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi reposto no lugar daquilo que se soube, e agora sabe-se que é o fato real. Então, aletheia, pegando numa tradição mais natural, vem para desvelamento. Por isso que houve um revelamento. Já havia um... Então, teve que ser revelado. Dito de novo, houve um desvelamento. Então, Deus revela de volta. Aí, desesquece a aletheia. Eu esqueci que aquilo era uma verdade que era relativa, e agora eu esqueci de novo que foi falado como verdade, então eu desesqueci. Dois esquecimentos dá um desesquecer. E aí eu venho de volta com a verdade na minha frente. Nesse caso, fica mais como desesquecimento. Estava-se na verdade, houve o pecado. No caso de Adão, fui levado para o pecado. Quando a verdade vem, ela se responsabiliza em libertar o que tinha esquecido, porque Eva esqueceu do que Deus falou e acreditou no que a serpente falou e fez o que a serpente mandou. Quando Cristo chega, você desfaz o que você fez, desesquece o que você aprendeu e volta para a luz, que é a primeira verdade. Olha que interessante. Estava-se, na verdade, houve o pecado no caso de Adão, foi levado para o pecado, quando, na verdade, vem, ele se responsabiliza em libertar. O que quer dizer? A revelação, né? O que tinha esquecido a primeira verdade, que não se conhecia até então. Veja que, no caso de Adão, ele conheceu a verdade. O pecado o fez esquecer a primeira verdade. Hoje, a verdade chega assim, esquece-se do pecado atual e desesquece da mentira sobre a verdade primeira. Euleteria, eleteros, humos, é a palavra grega com proximidade do latim libertas. Então, neste caso, a euletéria é basicamente a verdade. Assim, quando o gnosis, ou o conhecimento que temos, não é o suficiente, Deus envia a letéia, que nos faz esquecer do que já aprendemos errado, e diz esquecer aquilo que aprendemos da natureza e nos euleteria, e nos libera para a verdade. Por que pecamos? Porque xingamos. Onde aprendemos a pecar? Porque o natural depois do pecado de Adão, era esse. Temos que esquecer este homem natural, desesquecer de novo a euleteria, ou seja, nos libertar. Havia uma natureza limpa, estarmos fora dela, por fora, e então nos desprendemos, desprendo da realidade e voltamos para a luz, de volta para a natureza limpa, que é a palavra de Deus, que o mundo precisa conhecer. Desesquecer seria como o estado natural for afetado pelo pecado, e agora que temos a salvação, a verdade que é Jesus, nos faz esquecer o pecado anterior. E quando retornamos ao estado primeiro em Cristo, precisamos esquecer de novo o que o pecado nos convenceu. Então, são dois esquecimentos, do pecado praticado e dos conceitos que formavam a base convincente deste ato de pecar.
dos argumentos que nos diziam ser corretos e que foram errados. Foi o caso de Eva. O diabo, na serpente, disse, não foi bem assim. É isso que temos que desesquecer. Esquecimento, primeiro, dos nossos pecados práticos e desesquecer do pecado original. O esquecer é o conceito e o desesquecer é o significado da salvação. Esquecer elimina a prática do pecado. Desesquecer elimina as razões por ter pecado. Então, olha que interessante a gente atingir, neste patamar, o conhecimento da verdade. Então, primeiro me foi dita uma verdade, depois veio uma mentira com forma de verdade, um conceito, e depois veio o fator significado. Quando eu dou significância a essa verdade, eu começo a praticar atos de pecado. Quando a leteia a verdade, aletheia, desesquecer, quando ela vem, como os gregos usavam como uma ponte, eu morro, saio do mundo para o outro, eu esqueço deste mundo e desesqueço do que eu fiz e vou encontrar agora a luz. Só que os gregos não definiam que luz era essa, e essa luz é Cristo, a verdadeira luz que veio ao mundo. Portanto, o conceito de verdade e liberdade estão unidos em duas palavras gregas que vêm para elucidar um conceito que os gregos tentaram, pela sua ignorância de não conhecer Jesus, desviar a verdade para um conceito relativo ou um conceito errôneo. Jesus é a pura verdade e o seu poder é a libertação. Aletheia, euleteria. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Esse foi o anexo 12A, 12B e 12C do nosso trabalho da disciplina de a cultura helenista. Eu volto depois com mais detalhes da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.